perguntar algumas coisas para vocês, vou pedir para vocês participarem, e aí, nesse momento, vocês poderão ativar o microfone, escrever no chat, tá? Mas só nesse momento. Fora isso, perdão, eu peço que vocês mantenham os microfones fechados. Outra coisa, alguns alunos estão se conectando. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês me ajudar a admitir esses alunos, tá? Aparece aí na tela ao lado direito, porque eu vou projetar um slide agora para vocês e eu não vou conseguir dar atenção em duas telas, tá? Então, quem puder me ajudar, eu agradeço imensamente. Gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Está aparecendo aí na tela o slide? Finaliza aí para mim por microfone, por favor. No meu está aparecendo, sim. Para mim, tá. Tá. Sim. E agora está aparecendo em tela cheia? Tá aparecendo sim. A minha tá aparecendo. Sim, aparece. Tá. Sim. E agora está passando o slide aí? Sinaliza para mim. Sim. Beleza. Sim. Obrigado. Show de bola. Show de bola. Então, estamos aprovados no teste do slide aqui no Teams. Pessoal, vamos lá então. O assunto de planejamento é um dos assuntos que eu mais gosto de falar para os alunos de TGA, porque o planejamento ele é um dos temas mais importantes da administração, da gestão de uma forma geral. Para não dizer que ele é o mais importante, eu vou dizer que ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque tudo vai começar com planejamento. Tudo tem que começar com planejamento. E a gente vai entender no decorrer da nossa aula por que que ele é tão importante. Mas é interessante porque todas as vezes que a gente fala de planejamento, a gente consegue perceber que o planejamento ele também é um elemento que faz parte da nossa vida. Assim como muitas outras coisas da administração que a gente estuda para aplicar nas empresas, mas se você parar para analisar, serve também para a nossa vida pessoal. Planejamento não é diferente. Vou te dar um exemplo. Para você estar aqui conectado em nossa aula, às 8 horas da noite, horário de Brasília, você planejou. Mesmo que você não tenha escrito, feito um planejamento no papel, você planejou aqui, ó, na sua mente. E eu vou provar, hein? Você pensou assim, bom, para eu preciso estar na aula hoje às 8 horas. Vale ponto extra. O que eu tenho que fazer para estar conectado, para estar disponível? Aí você pensou, bom, vou tentar chegar em casa mais cedo, saindo do trabalho, ou então você já estava em casa, organizou suas coisas no seu cantinho para você se conectar, dentre muitas e muitas e muitas outras possibilidades, de acordo com o contexto de cada um. Só o fato de você ter pensado uma forma para você se conectar, você já planejou. Já planejou. Ah, professor, mas eu não botei no papel. Não tem problema, você mentalizou aquilo. Quer ver outro exemplo? Você que fez um deslocamento hoje
da sua casa para o seu trabalho. Você pensou na hora que você tinha que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus e não chegar atrasado. E se você saiu de casa de carro, a mesma coisa. Você tem que sair até um horário X, porque se você passar daquele horário, você vai pegar engarrafamento e vai chegar atrasado. Só de você pensar na hora que você tem que sair ou até o limite daquela hora, você planejou. Percebe que o planejamento, ele faz parte do nosso dia a dia? Olha que interessante. O planejamento é um elemento que não é útil apenas para as empresas, é útil para a nossa vida. Ocorre que, em muitos momentos, você você não planeja, mas tem momentos que você planeja. O correto é você planejar sempre. Sempre. Mas nem sempre vai ser possível. Ou por falta de atenção, ou por falta de comprometimento, isso também acontece. Mas o correto é você planejar sempre. O mais importante é que, nesse primeiro momento, você tenha compreensão que planejar não é algo restrito às empresas. Também faz parte do meu dia a dia. Ocorre que, quando eu planejo, eu tenho a tendência de conseguir algumas coisas. Tendência. Eu sempre vou utilizar essa palavra. Por quê? Porque na gestão, na administração, não existe uma fórmula do sucesso, uma fórmula correta. Tudo vai girar em torno de possibilidades. Eu nunca vou dizer assim para vocês: se você fizer isso, você vai ter sucesso naquilo. Não. Eu vou dizer assim, ó: se você fizer isso, a tendência é que você alcance esse resultado. Sabe por quê? Porque na administração, 2 mais 2 não são 4. Apesar da administração trabalhar também com números, mas não é somente números. Para uma empresa ter sucesso, não existe uma fórmula para isso. Se existisse, ia ter muita gente rica aí. No entanto, tem até empresários de sucesso que já abriram alguns negócios que deram errado, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma matemática, porque tem muitos fatores. Por exemplo, pessoas. Você tem uma equipe aqui que é diferente da outra lá, são perfis diferentes, você precisa gerenciar. Então, a gente sempre vai falar: a tendência é. A gente nunca vai falar que, se fizer assim, vai conseguir. Não. Se fizer assim, a tendência é que você consiga. Então, eu vou dizer para vocês: se a empresa de vocês planejarem, se a empresa de vocês planejarem, se você planejar, a tendência é que vocês tenham direção e foco. Por que direção e foco? Porque direção e foco vai aumentar a possibilidade de que os seus objetivos na empresa
que os objetivos da sua empresa eles sejam claros. Isso tudo porque o planejamento ajuda a definir as metas claras e específicas. Por que a gente está falando de metas claras? Porque nem sempre as empresas estabelecem metas claras. Primeiro, é importante também dizer o seguinte, que toda empresa tem que ter metas, objetivos. A principal meta, o principal objetivo de uma empresa, sendo ela do setor privado, com certeza é o lucro. Mas ainda assim, para alcançar o seu objetivo principal, ela vai passar por outros objetivos para chegar lá. Esses objetivos ou metas, eles precisam ser claros. Precisa ter clareza. Nem sempre tem, o que é ruim, tá? Então, o planejamento ajuda a definir metas claras e específicas, orientando a empresa em direção ao seu objetivo final. Porque toda empresa tem o seu objetivo, seu grande objetivo e seus objetivos paralelos que vão levar a ele, né? Então, quando eu falo de planejamento, eu já começo a entender que ele tem a tendência de trazer direção e foco, e essa direção e foco pode trazer objetivos claros, mas também podem trazer alinhamento, que é o que garante que toda a sua equipe esteja na mesma página, trabalhando em harmonia para alcançar os mesmos objetivos. Sim, e isso aqui é muito importante, principalmente para as empresas grandes, que têm muitos colaboradores, porque fica mais difícil de colocar todos eles na mesma página, em sintonia, em harmonia, porque em uma empresa ninguém alcança nada sozinho. Todos precisam trabalhar para gerar o resultado. Então, é um resultado que é gerado em equipe. É por isso que existem empresas, infelizmente não são todas, que pagam no final do ano para os seus funcionários uma coisa chamada PL. Significa participação nos lucros. Cada uma tem a sua métrica, cada uma tem a sua forma, o seu formato. Mas para todas essas empresas que dão participação dos lucros para os seus funcionários, normalmente é no final do ano ou no início do próximo ano, são empresas que estão dizendo assim, olha, eu estou compartilhando um pouquinho aqui do meu lucro com vocês. E isso é bom porque é um reconhecimento do dono da empresa, da alta diretoria, que todos participaram para que aquele ano fosse um ano muito positivo para a empresa. Mas é o que eu falei, infelizmente, nem todas as empresas trabalham dessa forma, né? Bom, além da direção e do foco, a gente também vai refletir que o planejamento ele pode trazer eficiência operacional. Mas, para eu falar de eficiência operacional, eu preciso entender o que significa eficiência. E aí eu vou fazer a perguntinha para vocês de 100 milhões de dólares. Brincadeira. O que é eficiência para você? Quando você vê a palavra eficiência, o que você pensa que significa? Podem abrir o microfone para poder falar. Vamos lá. Eu vejo, professor, eficiência como algo prático, bem feito, rápido e de baixo custo. É uma junção de alguns pilares. Muito bom. Quem falou? A Francineide. Muito bom, Francineide. Tem muito a ver. Quero outra definição. Vamos lá.
Boa noite, professor Monique. Fala, Eu Monique. entendo eficiência como você analisar aquilo que precisa ser feito e buscar a melhor forma de fazer a fim de entregar um resultado satisfatório. Também tem muita coisa a ver. Muito bom, meninas. Preciso de Eu, mais Avani. definições. Oi, quem fala? Eu, Avani. Pode falar, Ilon. Para mim, a eficiência é executar uma tarefa com qualidade, que não tenha erro, né? Para mim, a eficiência se refere também a isso. Bacana. Muito bom. Mais alguém? Professor Lucas, Fala, Lucas. boa noite. Boa A noite. eficiência é a execução do planejamento de acordo com as metas traçadas de uma maneira correta, sem imprevistos. Muito bom. Tem muito a ver. Basicamente, o que todos vocês falaram está correto e tem muito a ver com uma definição que eu particularmente gosto muito, né? Porque a palavra eficiência, existem muitas definições para elas, né? Vocês mesmos trouxeram definições um pouco diferentes, mas todas muito corretas, que caminham para o mesmo objetivo, né? Eu, particularmente, gosto de compartilhar com os meus alunos uma definição que eu julgo ser muito simples, né? E, ao mesmo tempo, bem reflexiva, né? Que é a seguinte: eficiência ocorre quando a empresa ou você, tá? Tanto faz as coisas, os processos, faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Eficiência é quando você faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Isso é eficiência. E quando eu falo de fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível, eu estou dizendo o seguinte: eficiência é sinônimo de melhoria. Todas as vezes que eu melhoro alguma coisa, eu fui eficiente. Quando a minha equipe melhora um processo administrativo, ela está sendo eficiente. Normalmente, quando melhora alguma coisa, aquela coisa é feita em menor tempo quando comparado com a forma anterior, a forma antiga. Tecnicamente falando, eficiência é sinônimo de melhoria. Quando um time de futebol entra em campo para jogar uma partida, o grande objetivo dele é ganhar o jogo. Ele precisa ser eficiente. Ou seja, fazer de acordo com o que foi planejado. Fazer de acordo com o que foi treinado. Se fizer da forma que foi treinado, foi eficiente. Agora é o seguinte: quando eu falo de eficiência, eu acabo lembrando da prima dela. Ela tem uma prima. Chama-se eficácia. Eficácia. E aí? Se eficiência é fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível, o que seria eficácia?
Podem abrir o microfone e falar. Quero ouvir vocês. Eu acho, tá? Que é o resultado do que eu fiz com a eficiência. Muito bom, tem muito a ver. Eficácia seria fazer o certo, né? Dar certo o que você propôs a fazer. Para mim, Muito bom. para mim a eficácia é a qualidade daquilo que foi feito, né? O que eu entreguei, aquela qualidade. Muito bom, tem muito a ver também. Mais definições, por favor? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Precisa ser feito e alcançar os objetivos, o resultado desejado, né? Fazer o que precisa ser feito para alcançar o resultado desejado. Muito bom. Muito bom. A eficácia tem muito a ver com o que vocês falaram. A eficácia, ela, na verdade, ela ocorre quando a empresa ou quando eu alcanço os objetivos. Se a meta da empresa é vender 300 celulares no mês de abril, e se chegar no final de abril e bateu esses 300 celulares, a empresa foi eficaz. Porque ela estipulou uma meta, planejou, trabalhou para alcançar aquele objetivo. E alcançou. Alcançando o objetivo, foi eficaz. Não alcançando, foi ineficaz. Ou seja, não foi eficaz. Quando um time de futebol entra em campo e perde, como aconteceu com o Corinthians, para o meu Flamengo no domingo, vocês têm algum corintiano aqui? Se tiver, meus sentimentos. O Corinthians não foi eficaz. O Flamengo foi eficaz. E foi eficiente, jogou muito bem. É isso. Por que é importante a gente entender o que é um e o que é outro? Porque são duas palavras muito utilizadas na administração. Na administração. E aqui eu tenho uma. Quando eu falo de planejamento, quando eu planejo, eu tenho a tendência de trazer eficiência operacional. Eficiência operacional, ela pode contribuir para recursos otimizados, ou seja, permite uma melhor alocação de recursos como tempo, dinheiro, mão de obra, evitando desperdícios. Toda empresa possui recursos. Nós achamos, na maioria das vezes, que quando a gente vê essa palavrinha aqui, recursos, está falando de dinheiro, recurso financeiro. Não, não é. É também isso, mas não é apenas isso. Existem recursos materiais, de mão de obra dos profissionais. É isso? Então, todas as empresas vão ter alguns tipos de recursos para funcionar. Quando eu trabalho com eficiência operacional, eu tenho a tendência de alocar melhor esses recursos. E isso vai contribuir para que eu evite desperdícios. Evitar desperdício é muito importante e a eficiência ela ajuda. Porque se eu melhoro os processos, a tendência é que eu reduza desperdício. Desperdício para a empresa é desperdício também de dinheiro, Não é verdade?
Se eu reduzo isso ou evito completamente, é bom para a empresa. Ela não está perdendo dinheiro. Além da eficiência operacional trazer recursos otimizados, ela também torna os processos eficientes. Olha como é que as palavras vão fazendo sentido para vocês agora. Ajuda a identificar e implementar processos mais eficientes, ou seja, melhores. Melhorando, olha aí a palavra, a produtividade. O grande objetivo, gente, da administração é a eficiência, a eficácia também. Mas a administração foca muito na eficiência porque é a eficiência que constrói, faz todo o caminho para chegar lá, para alcançar os objetivos, né? Então, a eficiência operacional, ela pode trazer processos eficientes, né? E essa eficiência operacional, ela tem a capacidade de acontecer, de existir, quando eu planejo, quando eu insiro o planejamento no meu negócio, na minha empresa e até mesmo na minha vida, tá? E o terceiro item que o planejamento tem o potencial de trazer é a antecipação de problemas. Sim, porque se eu planejo, eu tenho a capacidade de antecipar problemas, olhar possíveis falhas que podem acontecer. Então, eu posso identificar riscos, né? Lhe ajuda a prever possíveis desafios e riscos, permitindo que a empresa se prepare e minimize impactos negativos. Sim, às vezes você está lidando com uma situação na empresa e você vai ver o seguinte, cara, essa mudança aqui vai prejudicar a empresa. E é inevitável. Bom, se é inevitável, o que eu vou fazer? Eu vou deitar na minha cadeira e dormir? Não. Eu vou trabalhar para que esse impacto não seja tão negativo assim. Por exemplo, dia 13 de março de 2020, no estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu estou, na época, o então governador decretou lockdown em virtude de um vírus chamado Covid-19. Eu sei que nesse mesmo dia, muitos estados brasileiros decretaram lockdown, mas alguns outros estados decretaram um dia depois, 2 dias depois. Quando isso aconteceu, muitas empresas foram afetadas, não é verdade? Pega, por exemplo, a situação de restaurantes que passaram a ter uma ordem, uma lei, que dizia o seguinte: você não pode abrir o seu restaurante para reunir pessoas nele. Não pode ter aglomeração de pessoas por tempo indeterminado. É uma situação que o dono da empresa ele não pode falar assim, não vou obedecer. Aqui eu vou abrir, ponto final. Porque se ele fizesse isso, ele ia receber uma multa violenta, podendo até fechar o seu próprio negócio, tendo em vista que é uma determinação governamental, né? Virou uma lei, uma questão de saúde pública, etc, etc, etc. Qual foi a solução que muitos restaurantes encontraram e que alguns conseguiram ter sucesso? Foi o delivery. Foi a entrega das refeições, dos lanches, nas casas
das pessoas. Porque a proibição era não pode abrir para aglomerar pessoas, mas podia a cozinha funcionar e os entregadores entregarem nas casas das pessoas. Então, muitos restaurantes, lanchonetes, esse tipo de negócio conseguiram sobreviver por causa do delivery. Muitos tiveram impacto negativo, mas conseguiram reduzir o seu impacto com o delivery. Esse é um exemplo muito bom para a gente poder refletir sobre redução de impacto, porque podem existir momentos na empresa que o impacto seja inevitável, mas a gente pode trabalhar para reduzir esse impacto. Quando o impacto ele não é possível ser reduzido, ou seja, vai dar ruim, aí o negócio é para fechar a empresa mesmo. Mas em muitos casos, a maioria das vezes, eu diria, dá para trabalhar para reduzir o impacto, tá? E só é possível eu fazer isso se eu fizer um planejamento antes para criar a possibilidade de identificar, e a capacidade também de identificar riscos possíveis. Além da identificação de possíveis riscos, a antecipação de problemas pode também gerar em mim o que a gente chama de planos de contingência, que é o famoso plano B, plano C. Olha, se eu estou montando o meu planejamento, e se der errado esse caminho aqui, qual a alternativa que eu tenho para ele? Eu tenho que pensar. Se eu tenho uma equipe de vendas para mandar para a rua amanhã para uma determinada região aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a previsão do tempo é fortíssima de que vai chover. Apesar da previsão do tempo ser uma previsão, o próprio nome já diz, não é algo certo, mas existem aquelas previsões que os meteorologistas falam assim, olha, é melhor ficar em casa, porque tem 99% de chance de chover forte. Você vai mandar essa equipe de vendas na rua amanhã com 99% de chance de chover? Você vai perder o seu dia. Você corre um sério risco de perder o dia. Tem que ter um plano B. E esse plano B, preferencialmente, tem que ser um plano que você já tenha pensado nele antes. Vai acontecer situações que você não pensou, então você vai ter que resolver agora. Cara, eu não pensei na possibilidade de chover, eu estou vendo agora, 8h34 da noite, horário de Brasília, que vai chover amanhã, cara. Tá dando 99%. O que que eu vou fazer? Eu tenho que pensar agora numa coisa que eu não pensei antes. Então, há momentos na nossa gestão e até na nossa vida pessoal que a gente vai se deparar com uma situação como essa. Tem que resolver. O mais importante é que a equipe de venda, no meu exemplo, ela não perca o dia, que faça outra coisa. Vai vender num lugar fechado, faz um dia de reunião, mas seja um dia produtivo, para não desperdiçar aquele dia, ou pelo menos amenizar, né? Então, o plano de contingência, ele facilita a criação de planos alternativos para lidar com imprevistos. Você pensa em uma alternativa. Você pensa em outra alternativa.
Mas só é possível pensar num plano B se o plano A estiver montado. O plano A é todo o planejamento que você tem que montar para o seu setor funcionar bem, para a sua empresa funcionar bem, ou até mesmo de cunho pessoal, para a realização dos meus objetivos pessoais. Consegue perceber que, com esses 3 elementos que eu citei, o planejamento ele é fundamental? E olha que interessante, por muitas vezes, na empresa, o planejamento não é feito. Por muito mais vezes, nas nossas vidas, aí eu estou falando de cunho pessoal, tá? Da nossa vida particular, privada, pessoal. A gente também não faz. A gente não para. Ah, eu tenho vontade de me formar, fazer uma graduação. Mas eu não tomo uma atitude de me matricular em uma faculdade. Não é o caso de vocês, porque vocês criaram os seus objetivos. Aqui a gente tem alunos de diversos cursos, né? E esses cursos, e vocês estão matriculados, vocês têm objetivos. Normalmente objetivos profissionais, ok? Fizeram certo, se matricularam. Mas tem gente que só está pensando, não está fazendo. Percebe? Então, o planejamento, ele é fundamental e ele pode trazer muitos benefícios. Agora, olha que interessante, já caminhando para o final. Dentro de todas as empresas, existe um modelo padrão chamado níveis organizacionais. Todas as empresas possuem o que a gente chama de níveis organizacionais. É exatamente essa pirâmide. Os colaboradores das empresas estão divididos nesses 3 níveis: operacional, tático, estratégico. O nível operacional, ele é um nível aonde estão alocados os colaboradores que a gente chama de chão de fábrica, que fazem o trabalho mais braçal. Vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Vendedores, atendentes, de uma forma geral, seja por telefone, seja pessoalmente em uma recepção. Trabalhadores na fábrica que lidam ali na linha de produção, diretamente lidando com as máquinas, né? Com os robôs. Enfim, cada tipo de empresa você vai ter uma característica um pouco diferente, mas, no geral, são trabalhadores braçais, que lidam com o público, e são profissionais que não lideram ninguém, pelo contrário, são apenas liderados. Essa é a característica do que a gente chama de nível operacional. No nível tático, aí a gente está falando de gerentes, gestores de uma forma geral, que tem como principal característica liderar alguém, ou seja, ele lidera quem está no nível operacional, ou seja, manda no nível operacional, delega, é muito característico dos gerentes, né? Mas também é liderado, deve satisfação a alguém. Nesse caso, deve satisfação ao nível estratégico, que a gente vai falar já já.
ou seja, o dono da empresa, o diretor da empresa. Então, no nível tático, nós temos, por exemplo, gerentes, e a principal característica é liderar alguém, nível operacional, e ser liderado por alguém, ou seja, nível estratégico. O nível estratégico é o dono da empresa que faz parte, é o CEO da empresa, ou seja, o diretor-geral, aquelas pessoas que participam do conselho, aquele pequenino grupo de diretores que ajuda o diretor-geral a tomar decisões para a empresa como um todo. Ou seja, são poucas pessoas que estão no nível estratégico e eles têm o poder de mandar na empresa como um todo. E, principalmente, planejar, fazer o planejamento para a empresa como um todo. Observe que o planejamento ele é importante para todos os níveis da organização. Para o nível operacional ele é importante, para o nível tático ele é importante, para o nível estratégico ele é essencial. Essencial. Então, o planejamento ele perpassa toda a organização, de tão importante que ele é. No nível estratégico, de repente, vai ter uma importância maior, porque ali pensa-se para toda a empresa. E não por setor, como é o caso do nível tático, porque você tem gerentes em cada setor, né? E cada um vai pensar em seus setores. E é assim que funciona e está tudo bem, né? Mas tudo precisa ter planejamento para que aumente a possibilidade da eficiência acontecer, tá? Essa reflexão dos níveis organizacionais, ela é importante porque existem algumas questões no nosso banco de questões que podem cair para vocês, né? Caso ainda tenha algum aluno que não concluiu os circuitos interativos, aquelas questões de múltipla escolha, né? Pode ser que caia uma questão para você ainda, né? Caia sobre esse assunto. Então, se cair, eu tenho certeza absoluta, assim, eu espero que você acerte, tá? Pensando nisso e para te ajudar, eu peguei do nosso banco de questões uma questão que pode cair para você, tá? Que tem a ver com esse assunto que nós estamos estudando aqui. A questão diz o seguinte, vamos lá. Dentro da organização, um profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas e essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos de negócio das empresas. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional, assim categorizados, níveis estratégico, tático e operacional. No caso dos no caso dos administradores de topo, grupo de executivos, como presidente, vice-presidente, membros do conselho de administração e diretores, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível. Aí a pergunta, pessoal, ela é muito simples. O que essa questão aqui quer saber é, no caso dos administradores de topo, né, executivos, né, presidente, vice-presidente, enfim, qual nível estratégico esses administradores de topo estão? Letra A, operacional.
Letra B, decisório. Letra C, estratégico. Letra D, organizacional. Letra E, tático. E aí? Escrevam no chat. Vou dar 1 minuto para vocês escreverem no chat. Qual das opções é a correta? Foi? Todo mundo marcou a C? A maioria aqui marcou a opção C. Show de bola. Então, a resposta correta... Opa! Isso aí. A resposta correta é realmente a opção C. Olha, se essa questão cair para vocês e vocês errarem, eu vou ficar muito chateado, hein? Por que que é a opção C? Porque o nível estratégico, olha aqui, ó, ele está no topo. O próprio texto já deu a cola, né? Olha aqui a última linha, esse último parágrafo do texto. No caso dos administradores de topo, então ele já está falando, ó, topo. Aí ele cita presidente, vice-presidente, né? Então, qual categoria, qual nível eles estão alocados? Letra C, estratégico, olha aqui, ó. Estratégico, tá? Estão no topo, tá? Então, isso aqui é só uma questão para vocês poderem, só para trazer uma reflexão, até mesmo em virtude dessa aula, né, que nós tivemos, dessa reflexão mais aprofundada sobre o planejamento e esse paralelo com os níveis organizacionais, tá? Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Marília. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu só botar meu fone aqui. Eu gostaria de pontuar que eu gostei muito da observação que você fez sobre o time de futebol. Porque eu até ia falar, e aí a menina falou junto aí, que você perguntou sobre o que você seria eficaz, né? E o que você deu de exemplo, quando você vai para uma partida de futebol, você vai ter um planejamento, né? Exato. E quando você ganha, você, no caso, foi eficiente, né? E se você, no caso, não ganha, aí você deixa de ser eficiente, né? E eu gostei muito da observação que você fez, também gostei muito da aula, primeira vez que eu estou participando, estava sem telefone, então não participei de mais outras aulas que tiveram, mas eu gostei muito, tá? Obrigado, Marília, pelo seu comentário, pela sua participação. Só fazendo uma retificação, quando o objetivo ele é alcançado, né? No caso de um time de futebol, ganha o jogo, ele é eficaz. Quando ele joga bem, faz tudo o que foi planejado, aí ele é eficiente. Porque a eficiência ela está no meio. Isso, eu só coloquei errado. Isso aí. Isso. Só para relembrar e reforçar, né? E aí, eu gosto de citar esses exemplos porque a gente sempre faz paralelo também com as empresas, né? E ajuda a gente a entender, né? E também na nossa vida, né? Por exemplo, eu estou fazendo o meu curso de graduação na Unileia. Estou estudando hoje TGA com o professor Tarcísio. Se eu estiver estudando regularmente, eu estou sendo eficiente. Há uma chance enorme de eu ser aprovado.
ou seja, a alcançar a eficácia. Mas se eu não estou estudando regularmente a disciplina de TGA do professor Tarcísio, eu não estou sendo eficiente. Há uma grande chance de eu não ser eficaz. Ou seja, não conseguir passar. A pergunta que eu faço, vocês... Pergunta para todo mundo, né? E não precisa me responder. Só responda para você. Vocês estão sendo eficientes nos estudos ou não? Só para refletir. Quem não estiver sendo eficiente, vira essa chave porque dá tempo. É importante. Para alcançarmos o canudo, o diploma, né? A gente precisa estar estudando, precisa ser eficiente. Então, só uma reflexão. Fala, é Roger ou Roger? Isso. É, Roger. Fala, Roger. Tudo bem, querido? Pode falar. Boa noite, antes de tudo aí. Boa noite a todos aí. Professor, eu sempre tive realmente uma confusão referente à eficiência aí, ficou bem esclarecido aí com a questão da eficácia. Eu posso ser, por exemplo, como o exemplo que o senhor colocou aí, eu posso ser eficiente nos meus estudos e não ter a eficácia de ter o êxito aí como não é na partida de futebol, né? Eu posso fazer tudo perfeito ali tudo que eu pratiquei, que eu estudei no futebol, mas perder a partida porque não tive eficácia. Pode, e a sua colocação é perfeita, porque na administração não existe fórmula do sucesso. Repito isso, né? De fato, podemos ser eficientes, mas aconteceu alguma coisinha e no final não deu certo. Infelizmente, isso pode acontecer, mas nós trabalhamos com possibilidades. Significa dizer que, se formos eficientes, existe uma chance muito grande de sermos eficazes. Não é certo. Você, fazendo esse comentário, me fez lembrar, eu gosto de futebol, né? Eu acompanho futebol, sou flamenguista, né? Já brinquei com os corintianos, mas teve não sei quando, tem mais de 10 anos isso, né? A gente teve o Barcelona do técnico Guardiola, que já tinha o Messi, né? E esse Barcelona ele foi considerado o que jogava futebol tic-tac, muito toque, né? E particularmente foi o melhor time que eu vi jogar na minha vida, né? De repente existiu algum time antes, mas eu não tenho lembrança disso, né? Então, assim, os mais antigos, de repente, pode dizer se teve um time melhor, né? E, de repente, teve. Dizem que o Santos do Pelé teve um período ali que foi arrasador, jogava sim, jogava muito. Dizem também que a seleção da década de 80 jogava muito também assim, seleção brasileira. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Teve um jogo, valia vaga para a final da Champions League, né, que é o principal campeonato europeu. E aí foi Barcelona e Chelsea. O primeiro jogo foi na Inglaterra. Eu não me recordo qual foi o placar na Inglaterra. Mas eu sabia que no jogo de volta, na Espanha, o Barcelona precisava ganhar. Na verdade, quem ganhasse a partida ia se classificar. Essa era a verdade. Não importava o placar. Essa era a condição. E eu vi esse jogo todo, né, pela televisão. O jogo de futebol, gente, para quem não conhece, ele tem 90 minutos. São 2 tempos de 45, fora os acréscimos. Então, vamos dizer assim, 90 minutos, o Barcelona massacrou o Chelsea. Imagina uma luta de boxe e só tem um boxeador batendo e o outro só apanha.
mas foi o jogo inteiro, a bola não entrava. O zagueiro tirava a bola em cima da linha, batia na trave, batia numa trave, batia na outra, raspava a trave, o goleiro fazia milagre. Não entrava a bola. No final do jogo, Fernando Torres, quem acompanha futebol sabe quem é, que é espanhol, jogava no Chelsea, fez um contra-ataque e fez o gol do Chelsea. Cara, eu não vou nem falar a palavra aqui, mas eu fiquei tão chateado. Eu desliguei a televisão e falei, cara, eu não quero ver futebol essa semana. Não é possível que isso tenha acontecido. O Chelsea não jogou nada, foi massacrado, mas acontece. E deve ser a mesma sensação nas empresas. Você está liderando a equipe, vocês fazem tudo, mas aí acontece alguma coisa, de repente, alguma coisa do ambiente externo da empresa que atrapalha naquele finalzinho, mas é o suficiente para fazer com que vocês não alcancem o objetivo. A minha esposa, ela trabalha com vendas. E ela fala, tem mês que ela fala assim, cara, ela fala assim, amor, faltou isso aqui, ó, para bater a meta. Aí eu olho para ela e falo, cara, isso é complicado, né? Ela é. Aí tem mês que bate, tem mês que não bate. Entendeu? E faz tudo certinho. Mas pode acontecer, né? Mas, enfim, o mais importante é que a gente, né, entenda que fazer o planejamento, até para a nossa vida mesmo, né, gente? A gente planejar, pensar num plano B, isso tem um potencial de nos ajudar muito, muito. E isso é fundamental para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa atuação nas empresas, né? Então,